Diálogo. Ah, o diálogo. Para muito roteirista que tá começando, ele é tipo o grande vilão, sabe? É aquela barreira que separa uma ideia genial de um roteiro que funciona de verdade. Mas e se a gente pudesse virar o jogo? E se esse ponto fraco se transformasse na arma secreta de uma história? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Vamos lá, para começar, uma pergunta que todo mundo que escreve já se fez em algum momento. Será que esse diálogo está soando como uma conversa real? É quase um instinto, né? Tentar capturar aquela naturalidade, aquele jeito que as pessoas falam no dia a dia. Pois é, e aí que está o grande pulo do gato. Essa busca pelo real é, na verdade, o erro que a maioria comete. É exatamente o que separa um diálogo que a gente esquece em 5 segundos de um diálogo que fica na cabeça, que prende a gente na cadeira. Então, bora quebrar esse mito de uma vez por todas. Diálogo de cinema não é, de jeito nenhum, um espelho da realidade. Pensa assim, é uma versão, sei lá, uma versão turbinada da realidade. Ela é estilizada, é concentrada e, o mais importante, cada palavra ali tem um porquê de estar ali. É só parar pra pensar um pouquinho. Na vida real, como é que a gente conversa? É cheio de a gente se repete, volta no assunto. Enfim, a gente enche linguiça pra não deixar o silêncio tomar conta. Agora, no cinema, é o completo oposto. O diálogo é pura ação. Cada palavrinha é escolhida a dedo, é direta e tá ali pra fazer a história andar. E é essa a chave. Diálogo é a ação. No roteiro, quando um personagem abre a boca, não é só para falar, é para fazer alguma coisa. Cada fala é um golpe, um movimento num tabuleiro de xadrez. É para manipular, para conseguir uma informação, para seduzir, para atacar. Falar é agir. E, no fundo, todo diálogo que se preze, aqueles que a gente lembra, cumpre 3 funções. Apenas 3. Vamos lá, a primeira é a exposição. Essa mais básica, ela serve para dar a informação que a gente precisa saber. Tipo, o voo para Tóquio sai em 2 horas. Pronto, simples e direto. A segunda é a caracterização, que é quando o diálogo mostra quem é aquele personagem. Imagina um vilão super educado que ameaça alguém com palavras doces. Isso diz tudo sobre ele. E por último, a ação dramática. Aqui a palavra vira ferramenta para conseguir alguma coisa. Pensa num interrogatório, onde cada pergunta é feita para quebrar o outro. Ok, mas e se eu disser que o jeito mais poderoso de fazer tudo isso funcionar é com as coisas que não são ditas? É aqui que a gente entra na regra de ouro de qualquer bom diálogo: o subtexto. Subtexto, de forma bem simples, é aquilo que o personagem está pensando ou sentindo, mas não está falando. É a verdadeira intenção escondida debaixo das palavras. Sabe aquela correnteza que a gente não vê, mas que está lá, forte, debaixo da superfície do rio? É isso. Não é o que ele diz, é o que ele quer dizer. O grande mestre de roteiro Robert McKee tem a metáfora perfeita para isso. Ele diz que o diálogo é só a pontinha do iceberg. O que a gente ouve, o texto, é só aquele pedacinho de gelo para fora da água. O subtexto é a parte gigante, a massa poderosa que está escondida no fundo do mar. É ali que está o verdadeiro peso da cena. E para isso ficar bem claro, olha só esse exemplo clássico. O texto, a frase dita é: o café está frio. Ok, uma frase boba, né? Mas e o subtexto? O que pode estar por trás disso? Pode ser: eu tô infeliz nesse casamento e não aguento mais o seu descaso. Viu? A briga não é sobre o café é só desculpa. A atenção tá toda no que não foi dito. E o David Mamet, que é outro gênio, dá uma dica prática incrível sobre isso. Ele fala assim: nunca escreva uma cena onde um personagem explica pro outro o que tá rolando. Ao invés disso, faz eles brigarem por alguma coisa que eles querem. A plateia vai pescar a situação real por baixo dessa briga. Certo, a gente já entendeu que o subtexto é o poder. Mas nada disso funciona se as palavras não saem da boca de personagens que parecem de verdade. E isso leva a gente para outra questão importantíssima: como é que se cria uma voz única para cada personagem? Tem um teste que é matador para isso. Imagina pegar uma página do roteiro e tapar o nome dos personagens antes de cada fala. Lendo só o diálogo, dá para saber quem está falando o quê? Se a resposta for não, se todo mundo soa mais ou menos igual, bom, então tem trabalho pela frente. Tá, mas como a gente constrói essa voz? Tem os pilares. Primeiro, o vocabulário. Um advogado não fala igual um esquetista, certo? Um usa jargão jurídico, o outro usa gíria. Segundo, ritmo e sintaxe. Um personagem nervoso talvez fale em frases curtinhas, atropeladas, já um acadêmico pode construir frases longas, cheias de vírgulas. Terceiro, gírias de regionalismos.
O sotaque, as expressões entregam de onde a pessoa veio, a classe social. E, por último, os tiques verbais. Sabe aquela palavrinha que a pessoa repete o tempo todo, tipo, então, né? Isso dá muita personalidade. Para ver como isso tudo funciona na prática, nada melhor do que olhar para quem realmente entende do assunto. Vamos dar uma espiada no trabalho de alguns mestres. Olha que interessante esses dois. De um lado, Aaron Sorkin. O diálogo dele é uma metralhadora. É rápido, inteligente, quase uma música. É famoso por aquelas cenas de walk and talk, com personagens andando e falando super rápido pelos corredores. Do outro lado, Quentin Tarantino. Ele é um mestre do oposto. Ele pega uma conversa super banal sobre, sei lá, hambúrguer e cria uma tensão que dá para cortar com uma faca. Porque no diálogo dele, o que não é dito é sempre sobre poder e perigo. E aqui vai uma lição que pode mudar o jeito de escrever. A consultora Linda Seeger diz o seguinte: o diálogo tem que ser a última coisa a entrar na cena. Primeiro, a cena tem que funcionar no mudo, só com ação, com olhar, com gesto. Se funcionar assim, sem palavras, aí o diálogo que entrar vai ser a cereja do bolo. Ele não vai ser uma muleta para explicar o que está acontecendo. Beleza, depois de toda essa teoria, chegou a hora de colocar a mão na massa. Tem um exercício que é simples, mas super poderoso para treinar essa habilidade de escrever com subtexto. O desafio é o seguinte, em 3 passos. Primeiro passo. Escolha um conflito bem pesado entre 2 personagens. Algo grande, tipo uma traição, uma dívida enorme. Segundo passo. Escreva a cena, mas com uma regra de ouro. Eles estão proibidos de falar sobre o problema real. Proibido. Terceiro passo. Faça eles discutirem sobre a coisa mais banal do mundo. A louça suja na pia, o controle remoto da TV. O truque é fazer toda a raiva, toda a dor do problema de verdade vazar por essa briguinha idiota. Então, resumindo tudo, quais são as chaves para um diálogo matador? Primeiro, corte o óbvio. Se a gente já está vendo, não precisa falar. Segundo, subtexto é rei, sempre. Terceiro, cada personagem tem que ter a sua própria impressão digital na fala. E por último, ritmo. Pensa num jogo de ping-pong, rápido, com uma fala respondendo à outra. E, para terminar, fica aqui uma provocação para pensar. Ao olhar para uma história, qualquer história, a pergunta que fica é sobre o que ela é de verdade. Qual é a verdade que está pulsando ali, escondida debaixo de cada palavra? É na resposta para essa pergunta que mora o grande diálogo.